Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje uma revisão para a recuperação daquela primeira avaliação que a gente teve lá na escola, porque infelizmente a gente entrou de quarentena e não foi possível fazer essa avaliação, essa recuperação, na verdade. Então, eu decidi fazer esse vídeo de revisão para que vocês possam estudar e relembrar cada um dos assuntos que vai cair. Então, cada assunto vai vir com as páginas que vocês vão pesquisar, certo? No livro ou algum material que tiver no caderno, certo? Então, vamos focar aí no primeiro assunto. Bom, o gênero textual que vai cair nessa recuperação é o texto dramático. O que é um texto dramático? Ele é um texto que ele é escrito para ser dramatizado, ou seja, para ser encenado por atores em um palco, certo? Num teatro ou na rua. É um texto em que os atores vão fazer aqueles papéis e o espectador vai assistir aquela peça teatral. O texto dramático ele tem umas características que são próprias dele, que é necessário ter bastante atenção em relação a isso, tá? Então, que características são essas? Primeira coisa é a ausência de um narrador. Então, não existe narrador no texto dramático. Não tem aquela pessoa que narra a história. A gente acaba sabendo o que acontece na história por meio das ações dos personagens, dos seus diálogos nas cenas, tá? Então, essa é uma característica muito importante. Ele aparece numa estrutura parecida com esse trecho que eu transpus para cá, que é do texto dramático Pagador de Promessa, que nós lemos lá no iniciozinho de fevereiro. Então, olha só. A gente tem o personagem e aqui a gente tem em seguida a fala, ou seja, o que ele vai falar naquela cena. Aqui a gente tem o Zé e o repórter, que são dois personagens que estão dialogando. No texto dramático, nós temos o que nós chamamos de rubrica. O que é uma rubrica? São algumas expressões que estão destacadas no texto, geralmente entre parênteses. Então, ela vai estar diferenciada da fala do personagem. E aí, essas orientações, elas servem para que o ator, ele saiba a entonação da voz que ele vai utilizar, orienta a movimentação dele dentro da situação ali do palco, naquela cena. Orienta também os movimentos que ele vai fazer, os gestos de mãos, certo? Tudo isso vai acontecer a partir disso que a gente chama de rubrica, tá? Quando a gente fala aqui, ó, Zé, começa a impacientar-se. Então, isso quer dizer o quê? Que o Zé, ele precisa se mostrar impaciente naquele momento. E isso demonstra que a rubrica também serve para organizar e orientar os sentimentos que o personagem deve demonstrar naquele momento da cena, tá? Então, a gente tem a rubrica e a gente tem em seguida a fala. Fingir que estou falando? Para quê? O repórter diz logo em seguida. E dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber. O senhor vai ficar famoso. Eu acho que vocês lembram desse fato aqui, né? Do Zé do Burro, quando ele estava lá em frente à igreja, querendo pagar sua promessa, e o repórter queria transformar aquela situação numa grande notícia de jornal, uma notícia sensacionalista. Então, a estrutura do texto dramático, ela é basicamente isso. Ela é formada por falas, por rubricas que se organizam nesse texto dramático de forma que o ator ele possa pegar o roteiro e encenar uma peça para os espectadores. Então, o texto dramático é isso, tá? O objetivo desse texto dramático é ser encenado e a linguagem utilizada, ela vai variar de acordo com os personagens. Então, se eu tenho um personagem que ele é mais simples, ou então ele tem intimidade com o seu interlocutor, então a gente vai ter uma linguagem mais informal. Mas se for uma situação em que esse personagem é mais culto,
ou ele esteja em uma situação de trabalho que necessite de uma linguagem mais formal, a linguagem vai ser formal. Então, vai depender, a linguagem depende dos personagens. É preciso analisar o texto para saber de que tipo de linguagem se trata, tá bom? Outro assunto que nós teremos nessa recuperação, que é revisão do ano passado, é o advérbio. Uma classe de palavras que relaciona-se ao verbo, ao advérbio ou ao adjetivo. Então, ele vai se ligar a uma dessas classes aqui e acrescenta a essas palavras circunstâncias. O que é a circunstância? É um sentido, tá bom? Então, se eu perguntar qual a circunstância que o advérbio expressa, é o sentido que ele expressa, tá bom? Então, podem apresentar uma circunstância de quê? Circunstância de modo, de tempo, de negação, de intensidade, de lugar, de afirmação, de dúvida. Tem várias outras e no livro de vocês têm um quadrinho com vários advérbios de acordo com cada um desses sentidos, dessas circunstâncias aqui. Vamos ver aqui nas frases como é que o advérbio se coloca. Subir a ladeira lentamente. Então, observem que lentamente está me dizendo o modo como eu subi a ladeira. Então, o advérbio lentamente, ele está acrescentando uma circunstância ao verbo subir. Mais adiante, de tempo. Hoje decidi fazer caminhada. Então, olha, esse advérbio aqui, hoje, ele vai indicar o tempo, ou seja, o momento em que eu decidi fazer caminhada. Então, ele foca aqui quando foi que essa ação aqui aconteceu. Então, por isso que ele indica tempo. A negação representa um não, uma negativa. Então, ó, nunca sei o que você quer. Esse advérbio nunca se refere também aqui ao verbo saber, porque ele nunca sabe. Então, ele vai acrescentar ao verbo sei uma circunstância de negação. Outro advérbio é um advérbio de intensidade, que ele vai intensificar para mais ou para menos. Estou muito feliz. Então, esse muito aqui, ele intensifica o adjetivo feliz. Então, eu não só estou feliz, é muito. Então, eu modifico, eu acrescento uma intensificação a essa palavra. E por último, aqui nesses meus exemplos, a gente tem o advérbio de lugar. Meus lápis estão na caixa. E aí, eu tenho aqui uma locução adverbial, tá? Então, eu coloquei para a gente perceber que existem também algumas expressões que elas vão ter o mesmo sentido, a mesma função de um advérbio. E como ele é formado por mais de uma palavra, ele é chamado de locução adverbial. Meus lápis estão na caixa, então eu tenho duas palavras aqui. Isso é uma locução adverbial. Quando é só uma palavra, é um advérbio. Como aqui eu tenho duas palavras, é uma locução adverbial, se refere ao fato de dizer onde está, onde estão esses lápis, certo? Então, ele se refere aqui a um verbo. Se fosse, meus lápis estão em cima da cama, em cima da cama. 4 palavras, é uma locução adverbial, tem o mesmo sentido aqui de lugar, tá? Então, o advérbio, ele funciona dessa forma. Ele é um termo acessório, então, assim, eu posso retirar ele, que a oração não vai ter tanto prejuízo. Mas, quando eu coloco na frase, ele vai trazer um sentido muito importante. E é por isso que ele existe, para acrescentar esses sentidos, essas circunstâncias na oração e o sentido dela ficar mais completo, para que a gente possa entender melhor o que se quer passar para o nosso interlocutor, certo? Então, esse aqui é o advérbio.
Outra temática que nós vamos também abordar nessa recuperação é a variação linguística, que também é um tema estudado no ano passado e revisado esse ano. Então, acredito que não vai haver problemas em relação a isso. Mas, para a gente relembrar, vamos ver aqui os 4 tipos de variação linguística que nós conhecemos e que nós estudamos. O primeiro é a variação geográfica, que o próprio nome está dizendo, ele se relaciona à geografia, a lugares, a regiões que falam a mesma língua. Por exemplo, a língua falada no Brasil é diferente da língua falada em Portugal. Então, tem algumas características que são próprias daquela região. Existem palavreados que nós utilizamos aqui no Nordeste que na região Sul ou Sudeste não utilizam. E também existem outros que são utilizados lá e que a gente não utiliza aqui. Isso é variação geográfica. Outro exemplo são alguns alimentos, alguns objetos que recebem nomes diferentes dependendo do lugar. Então, é uma mesma língua, só que a depender do lugar em que nós estejamos, ela vai modificar algumas palavras. Por exemplo, aqui eu tenho din-din. A gente conhece como din-din, não é isso? Mas em outros lugares do nosso país, existe a palavra dudu, existe a palavra sacolé, geladinho, chup-chup, enfim, tem vários tipos de palavras dependendo da região e as pessoas já estão acostumadas a utilizar. É tanto que às vezes quando elas veem uma forma diferente acham estranho, certo? Mas isso é variação geográfica. A laranja cravo, que pode ser chamada de tangerina, de mexerica, de bergamota, dependendo do lugar onde as pessoas estejam também. Isso é variação geográfica. Outra variação é a variação histórica, que tem a ver com a evolução da língua ao longo do tempo. Então, a língua que a gente fala hoje e que a gente escreve hoje não é a mesma que era utilizada há 100 anos, há 200 anos no nosso país. Então, ela vai se modificando de acordo conosco, né? De acordo com os falantes que utilizam a língua. Por exemplo, há um tempo se escrevia farmácia com PH. Também a palavra ele tinha um acento circunflexo, que hoje não existe mais. E trazendo para bem próximo aqui, em 2009, quando o novo acordo ortográfico entrou em vigor, a palavra linguiça, por exemplo. A palavra linguiça, ela tinha aqui, nesse U, que a gente chama de trema. O que é um trema? Ele era colocado em cima da letra U, nessas palavras que tinham G ou que tinham o Q, mas que não eram dígrafos ali. Então, significava que esse U deveria ser pronunciado linguiça e não linguiça, certo? Mas aí esse trema, ele não existe mais na nossa língua. E essa mudança foi bem recente. Outra variação, nós temos a variação social, que ela tem a ver com o convívio entre as pessoas. Então, pessoas que compartilham determinadas expressões que outras pessoas que não estão ali naquele convívio podem não compartilhar. Por exemplo, a gente tem a linguagem dos médicos, com nomes de doenças, de sintomas, que para nós que não somos médicos, é uma linguagem estranha. A linguagem jurídica também, que tem muitos termos complicados e extremamente formais, que para nós, que somos pessoas comuns, não temos acesso muitas vezes ao significado e ficamos sem entender o que elas dizem. E eu coloquei aqui um exemplo de uma variação social muito comum, que é a gíria. A gíria, ela é utilizada por grupos sociais. Então, ela tem um significado dentro daquele grupo. Geralmente, ela é falada por jovens, adolescentes. As pessoas mais adultas e mais velhas não utilizam muitas gírias. Ela é mais dessa geração mais jovem. E essas gírias, elas mostram também a identidade desses grupos sociais. A gente pode ter gírias de skatistas, as gírias dos rappers, as gírias das pessoas que gostam de funk, das pessoas que trabalham com funk.
Então, tem gírias específicas também de grupos sociais. Eu coloquei aqui a gíria mano e a gíria véi, porque a gente utiliza, a gente sabe o que é que significa. Então, quando a gente véi, chama alguém de véi, a gente não tá querendo dizer que ele é velho, né? É uma maneira da gente se comunicar, da gente interagir com outra pessoa. E mano, que na raiz seria um irmão, falar com a minha irmã, com o meu irmão, mano ou mana, hoje em dia se refere a um amigo, né? A um parceiro seu ali, naquela situação. E por último, nós temos a variação situacional, que ela se divide aqui, ó, nos registros, registro formal e informal. A variação situacional, ela acontece com uma pessoa só, que vai modificar a sua língua de acordo com a situação. Então, se em determinado momento a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente vai procurar falar de uma maneira mais formal, né, mais culta. Mas se a gente está numa roda de amigos, numa conversa, a gente tende a falar de uma maneira mais informal. Por exemplo, aqui, ó, uma forma formal de falar é nós vamos. E já numa maneira informal seria a gente vai. Todas duas são aceitas na nossa língua pela norma padrão, sendo que essa primeira é mais formal e essa segunda ela é mais informal. Então, esses são os principais pontos sobre variação linguística que vocês devem estudar e revisar. Gente, também devemos estudar sobre a preposição, que é outra classe de palavras que também estudamos no ano passado e fizemos essa revisão esse ano lá na escola. E o que é uma preposição? É uma palavra invariável que liga outras duas palavras, estabelecendo um sentido entre elas. Como assim? Olha, ela é uma palavrinha que ela não muda, ela não vai para plural, ela não vai para o feminino, ela fica sempre naquela forma. Por isso que ela é invariável. E quando ela liga duas palavras, ela sempre vai trazer algum sentido naquela relação entre elas, certo? Por exemplo, que sentidos podem acontecer, que sentidos essa preposição pode trazer para essa relação entre palavras? Vamos ver aqui. A gente tem roupa de cama, vou com você, a meia de mamãe, vou para casa e venho de casa. Vou marcar agora todas as preposições. Destaquei aqui as preposições. Então, vamos observar aqui quais são os sentidos que elas trazem para essa relação entre palavras. Quando eu digo roupa de cama, esse de cama, certo? Introduzido pela preposição de, tem o sentido de o tipo, né? O tipo da roupa de que eu estou falando. Então, o sentido vai ser o tipo. Vou com você. Com você. Então, eu estou relatando aqui o sentido de companhia. A meia de mamãe. A meia é de mamãe. Então, aqui eu tenho o sentido de posse. Vou para casa. Para casa. Então, aqui está me mostrando o meu destino. Para onde eu vou. Venho de casa. Então, já me mostra a minha origem, que é de onde eu venho. Pode ter outros sentidos? Pode. Pode ter o sentido de instrumento, pode ter o sentido de causa, o sentido de meio, o sentido de finalidade. Vai depender, né, da frase e o que ele quer estabelecer aqui entre as palavras. Também sobre a preposição, nós temos a locução prepositiva e combinação e contração. A locução prepositiva, como a gente sempre está observando, é quando eu tenho mais de uma palavra que exerce a mesma função daquela palavra, ela recebe o nome de locução. Então, nós temos locução verbal, locução adverbial, locução prepositiva, como a gente viu, locução adjetiva. Então, as classes de palavras, quando elas são formadas por mais de um termo, então ela é chamada de locução. A locução prepositiva, então,
é uma preposição formada por mais de uma palavra. Quando eu digo cheguei antes de você, esse antes de é uma locução prepositiva, que vai ter o sentido de tempo. E quando eu digo o gato está em cima do armário, essa expressão em cima de, ela vai trazer também uma locução prepositiva que vai trazer o sentido de lugar, tá bom? Então, a locução prepositiva tem a mesma função de uma preposição, mas ela é escrita em forma de duas ou mais palavras. Quando eu falo de combinação e contração de preposição, é porque nos nossos discursos, nos nossos textos, a gente junta essas preposições com artigos ou com outras palavras que começam com vogais, como os pronomes, por exemplo. Então, assim, quando a gente junta e não há nenhuma alteração na forma dessa palavra, a gente diz que foi uma combinação. Quando há alguma alteração ou perda de algum elemento dessa palavra, de alguma letra, então a gente chama de contração. Vamos ver aqui. A preposição a, quando eu junto ela com o artigo o, ela vai formar ao. O a com o artigo os, aos. Então, observem que aqui a gente só fez juntar, não teve nenhuma perda de algum elemento em nenhuma das palavras. Aqui, quando eu junto a preposição em com o artigo a, vai formar na. Se fosse com o artigo o, seria nó, né? E assim por diante. E aí, observem que esse em, ele sofre uma alteração, porque quando ele vem para a contração, ele se transforma na letra N. O di com o O vai ser do. Se fosse com A, seria da. Se fosse com as, seria das. Então, há uma perda dessa vogal aqui. Então, quando ele se junta, como ele perde essa vogal, é uma contração. Por mais a, a preposição por com o artigo a, vai ficar a contração pela. Então, fica bem claro por que ela é uma contração. Porque observe que esse OR se transforma em LA. Então, houve uma alteração na palavra, por isso que é uma contração. Outra contração muito comum é quando eu tenho a preposição a e o artigo a, que juntos vão formar um a craseado. Isso é uma contração porque a gente perde uma letra A e forma esse A craseado. Então, esses são também alguns assuntos que vocês revisem também no livro e que eu já estou trazendo para que vocês relembrem o que a gente viu na sala de aula. Bom, outra coisa que também vai cair nessa recuperação é um assunto de ortografia, que é o emprego do X e do CH. Por que existe ainda tanta dúvida em relação ao emprego do X e do CH? Porque, assim, como eles têm o mesmo som, né, eles apresentam o mesmo fonema, a gente sente ainda alguma dúvida sobre a escrita de algumas palavras. Só que aí tem algumas técnicas e algumas regrinhas que a gente viu, que eu vou relembrar para vocês, para que vocês tenham um pouco menos de dificuldade em definir se é com X ou CH, certo? Então, a gente tem, quando a gente tem o som de X, logo depois de um ditongo, tá vendo? Logo depois de um ditongo, então essa palavra vai ser escrita com a letra X. Então, ameixa, peixe, caixa, certo? Desleixo, são palavras que têm um ditongo, ou seja, encontros vocálicos que não se separam, e logo em seguida tem o som de X. Então, isso aqui deve ser escrito com a letra X. Também, quando a gente tem uma palavra que inicia com essa sílaba me, M-E, tá bom? E logo em seguida nós temos o som de X, elas também vão ser escritas com a letra X. Então, mexer, mexilhão, mexerica,
são palavras que começam com me e logo em seguida tem o som de X. Então, elas devem ser escritas também com a letra X. Existe uma exceção que é a palavra mecha de cabelo. Mas é a única exceção. As outras todas é com X. Outra também é quando a palavra começa com esse EN, em, e logo em seguida a gente tem o som do X, como em enxaguar, enxame, enxurrada, enxaqueca. São palavras que também devem ser escritas com a letra X, tá? Uma palavra que não deve ser escrita com X, mas que começa com em é enchente, certo? Porque vem da palavra cheio. Como cheio é escrito com CH, então enchente, encher, também deve ser escrito com CH. Então, sabendo basicamente disso, você já vai saber muitas palavras que são escritas com X. Existem outras, lógico, que são escritas com CH, mas são de outras formas a palavras, como por exemplo, chato, chuva, achar, achado, certo? Cheio, como eu já falei, que são escritas com o CH. Então, relembrem, certo? Essas regrinhas, estudem, pegue todo o material, todas as páginas, deem uma boa revisada nesse conteúdo, para que vocês realmente tirem uma nota muito boa nessa recuperação, tá bom? Tchau!